Em pouco mais de 40 anos, o Dia Nacional da Consciência Negra, 20 de novembro, transformou-se em realidade. Uma realidade que deve ser celebrada. Criado a partir da iniciativa do poeta gaúcho Oliveira Silveira, um grande militante do movimento negro brasileiro, que pertencia ao Grupo Palmares e que, à época, buscava uma releitura da história do Brasil a partir da visão dos excluídos e oprimidos. Hoje, o 20 de novembro, é comemorado oficialmente em todo o Brasil, sendo que mais de 700 cidades brasileiras o tornaram feriado. Infelizmente, Salvador ainda não pôde fazer isso, por uma limitação da lei orgânica do município, que determina um limite para o número de feriados municipais, embora sejamos, sem dúvida alguma, a maior cidade negra do nosso Brasil. Mas nós substituímos o feriado por intensas manifestações populares que ocorrem e que estão ocorrendo no dia de hoje na nossa capital. Certamente, ainda temos muitas razões para lutar. Em nosso país, ainda morrem por homicídios proporcionalmente mais jovens negros do que jovens brancos. 53% dos homicídios registrados no Brasil atingem pessoas jovens, das quais mais de 75% são negros, pretos, pardos, de baixa escolaridade, maioria homens, segundo dados do Ministério da Saúde. E eu quero saudar a audiência pública realizada hoje na Comissão de Direitos Humanos pelo senhor presidente, senador Paulo Paim, que debateu essa questão. Esses indicadores levaram o governo federal, por meio da Secretaria da Promoção da Igualdade Racial, CEPIR, a lançar o Plano de Prevenção à Violência contra a Juventude Negra. Segundo a ministra Luísa Bairros, titular da pasta, o objetivo é levar o programa aos 132 municípios mais violentos do país. O programa envolverá ações voltadas para as áreas de educação, com ensino em período integral, criação de espaços culturais em áreas violentas, estímulo ao empreendedorismo juvenil e capacitação das forças policiais para lidar com jovens negros. A ministra também visitou o presidente José Sarney, do Senado Federal, que integrará esta campanha contra a violência, contra a juventude negra do nosso país. A minha Bahia, infelizmente, talvez por ser o estado de maior presença negra, lidera o ranking nacional de homicídios de jovens com idades entre 15 e 24 anos, maior índice, portanto, de crimes contra jovens negros do Brasil. Quero reafirmar, ainda assim, que apesar dessa triste realidade, hoje é um dia de celebração. Não a celebração do ideal, de uma sociedade ideal. Até porque, como diz o poeta, cantor Gilberto Gil, a perfeição é uma meta. Falo da celebração das gigantescas conquistas que não só a comunidade negra brasileira alcançou, mas um Brasil como todo. Digo isto porque o combate ao racismo, a promoção da igualdade racial e a mobilidade social servem a todos os brasileiros e não apenas aos negros, serve até mesmo para aqueles que são contra o rico processo que estamos vivendo. Claro que ainda há distorções graves na sociedade brasileira. Claro que o racismo ainda se faz presente em muitos espaços do nosso país. Claro que a desigualdade racial ainda é uma realidade, mas também é realidade que nos últimos 40 anos demos passos significativos, não só para o enfrentamento deste quadro de desigualdade, como também demos passos largos para a superação do mesmo. Por isso, temos que celebrar a estrondosa vitória que tivemos no Supremo Tribunal Federal este ano, com a aprovação por unanimidade do sistema de cotas para negros no ensino superior brasileiro, calando a voz dos setores conservadores que acreditavam que a Suprema Corte fecharia os olhos para esta gritante discriminação.
Do mesmo modo, temos que celebrar a presença de mais de 1 milhão de jovens negros que já passaram ou ainda estão cursando nas universidades, graças às demais políticas de ações afirmativas, dentre elas o ProUni e as cotas sociais, ambas propostas pelo nosso governo, presidente Lula e presidente Dilma, e aprovados por grande maioria no Congresso Nacional. Também temos que celebrar o fato de quase toda a rede de ensino público no Brasil refletir, discutir e debater o dia de hoje, o Dia Nacional da Consciência Negra, nas salas de aulas, para que assim as nossas crianças possam crescer livre desta moléstia chamada de racismo. Temos que comemorar a conquista do Estatuto da Igualdade Racial, nascido nesta Casa do Senado Federal. E as vitórias não param por aí. Apesar da forte polêmica em andamento sobre o conceito da classe média, registra-se agora em pesquisa realizada pela Secretaria de Assuntos Estratégicos que aproximadamente 80% dos 30 milhões que saíram do estado da pobreza são de origem negra. Mais ainda, temos que celebrar a corajosa atitude da senadora Marta Suplicy, hoje ministra da Cultura, que está lançando na cidade de São Paulo o edital para artistas e produtores negros, rompendo assim com uma clássica queixa realizada pelos representantes da cultura negra de que não conseguiam gerenciar aquilo que produziam. Até mesmo na televisão, espaço onde os negros até hoje são tratados de forma desigual e discriminatória, já temos sinais extremamente positivos de mudança, seja nos enredos das novelas, nos protagonismos de alguns artistas negros e até mesmo na abordagem sobre a temática, vide a ampla cobertura que hoje tivemos de todas as redes de televisão que iniciaram os seus programas jornalísticos no dia de hoje, dando as celebrações do Dia Nacional de Consciência Negra. Quem assistiu às redes de televisão, o jornalismo da Rede de Televisão Nacional, hoje pela manhã, pôde constatar essa realidade. Nós deixamos de ter o Dia da Consciência Negra como um dia comemorado, senador Paulo Paim, no gueto daqueles que vanguardiavam a luta contra o racismo em nosso país, para tê-lo hoje comemorado por toda a imprensa nacional, de maneira oficial, como nós já fizemos algumas vezes, inclusive aqui no Senado e no Congresso Nacional, com sessões solenes comemorando esta data, mas principalmente pela comemoração que toma conta de todo o país no dia de hoje, tendo duas das principais capitais brasileiras, São Paulo e Rio de Janeiro, tendo esta data como feriado, além de mais 692 cidades de nosso país. Enfim, são muitas as vitórias que teríamos que elencar aqui se quiséssemos ser detalhistas, mas todas que citei acima são emblemáticas e merecem destaque. Também merece destaque que a etapa que estamos vivendo hoje no Brasil coloca de uma vez por todas a questão racial na agenda política brasileira. Isso não pode ser tratado apenas como figura de retórica, pois exigirá não apenas das lideranças políticas, autoridades e representantes sociais uma nova postura, como também exigirá das lideranças do movimento negro brasileiro abertura e habilidade para a condução das suas reivindicações nesse novo momento. E a palavra-chave é a negociação. Esta é a palavra-chave que emerge desse movimento político que nós vitoriosamente comemoramos em nosso país. Acabamos de vir de um processo político eleitoral. Na cidade do Salvador, todas as chapas que disputaram tiveram um vice-prefeito negro, uma conquista da nossa luta. Já tivemos também candidatos a prefeito negro, mas
Todas as chapas que disputaram a eleição em Salvador neste ano tiveram o seu vice tendo um líder negro da nossa cidade, ou uma líder negra da nossa cidade. E eu quero, nesse momento, portanto, homenagear e saudar a vereadora Olívia Santana, que foi um quadro político dos mais expressivos do movimento negro da nossa cidade e do Brasil, que foi candidata a vice-prefeita na chapa de Nelson Pellegrino, e a chapa vitoriosa também tem uma vice negra. Embora a denúncia seja um fato extremamente positivo para a correção e punição dos crimes de racismo, é fundamental também, a partir de agora, comemorar as medidas proativas que impeçam que esses fatos ocorram e que previnam no nascedouro este mal que ainda persiste em nossa sociedade. E, para tanto, temos que contar com a participação de todos. Todos aqueles que desejam uma nação plural, diversa, que lute para que seus cidadãos respeitem a diversidade cultural, a diversidade religiosa, a diversidade social existente no nosso país e que respeite, sobretudo, a democracia, pois sem ela não teremos a mínima condição de alcançar nenhum dos demais objetivos. Quero homenagear todos os blocos afros do meu estado, saudando meu companheiro João Jorge do Olodum, Jerônimo, este grande compositor baiano, Alberto Pita, do Cortejoá, Vovô do Ileaê, Bujão e tantas outras lideranças dos nossos blocos afros que mantêm viva a nossa luta antirracista através da luta pela preservação cultural. E quero também agradecer e homenagear esse nosso companheiro de partido e de luta, Zulu Araújo, ex-presidente da Fundação Palmares do Brasil. Viva o 20 de novembro, viva o Dia Nacional da Consciência Negra, viva o Brasil democrático e de inclusão racial e social. Muito obrigada, senhor presidente.